Muitos dos nossos ouvintes e internautas devem ter visto a reportagem do programa Fantástico no último domingo sobre uma série de acusações de abuso sexual contra o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, Fernando de Carvalho Lopes. Pois ontem, segunda-feira, o Clube MESC de São Bernardo do Campo comunicou o afastamento do ex-técnico, né, Vini? Exatamente, Edgar. Tinha que ser em São Bernardo, né? Onde tudo acontece lá, mas falando sério, realmente é uma história muito forte essa do técnico Fernando de Carvalho Lopes, que já foi técnico da Seleção Brasileira, né? Em 2016 ele já foi afastado por uma denúncia aí de abuso sexual contra um dos atletas, mas ainda exercia uma função administrativa no MESC, né, esse clube aí de São Bernardo, onde ele já trabalhava há muitos anos, aliás, onde ele conseguiu um certo prestígio no seu trabalho, né, Edgar? Era um cara que era conhecido por revelar nomes aí da ginástica artística, mas agora a gente está sabendo aí dessas denúncias gravíssimas que o Fantástico apresentou, denúncia que a gente já sabia de 2016, por isso o afastamento dele da seleção brasileira, mas que o Fantástico agora voltou com este tema e de uma maneira mais aprofundada. Foram 4 meses de investigação e o programa descobriu ali mais de 40 denúncias de atletas que passaram pela mão desse treinador, parentes, né, familiares desses atletas, uns que inclusive mostraram o rosto, né, Edgar, denunciando aí esses abusos do Fernando de Carvalho Lopes, que durante os treinamentos pedia para ver os órgãos genitais de alguns dos meninos, né, eram meninos menores de idade, às vezes ele pedia para passar a mão, às vezes ele pedia até para o menino se masturbar na frente dele. Teve um que falou que acordava às vezes com ele bulinando, dentro da calça. Algo assim realmente terrível. E agora o MESC, que antes falou que não tinha recebido nenhuma denúncia, né, do tipo, devido a essa reportagem aí do Fantástico, agora resolveu afastá-lo aí dessa função administrativa. Vamos ouvir, Edgar, uma sonora, até pra gente relembrar também um pouco o caso, o que tem a dizer, né, depois de todas essas denúncias, o Fernando de Carvalho Lopes, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica, sobre essas acusações. Eu nunca fui um técnico legal. Eu fui um técnico sempre muito rigoroso, às vezes até demais. E eu acho que, por outro lado, eu tive um problema de ser um cara que muitas vezes misturei, de achar que eu era mais do que técnico. Eu achei que eu podia ser um amigo, que eu podia ser um pai, que eu podia ser qualquer outra coisa. Então isso, talvez, tenha dado uma margem de interpretação errada para cada um deles. Mas, a ponto desse tipo de acusação, eu não tenho que falar. Eu acho que eles vão ter que provar. Eu sei que eu tenho a minha consciência limpa no que diz respeito, que eu nunca estuprei ninguém, que eu nunca molestei ninguém, no intuito como está sendo colocado, entendeu? Bom, mas qual o intuito, então? Sei lá, né? Tipo, no intuito que está sendo colocado, então tem outro intuito, sei lá. Pois é. Sabe o que me chama atenção, quando Vini? ele fala esse negócio de me considero como um pai, né? Como alguém mas mais assim, próximo, é que as crianças começam ali, com pouca idade, né? Nessa prática. É da tradição do próprio esporte, né? Tanto que a aposentadoria desses atletas é muito precoce também, né? Muito rápida. Agora, o que eu fico pensando, claro, tirando a dificuldade, né? Que é para uma criança que tem pouca estrutura ainda emocional, psicológica e tal, tirando essa dificuldade natural, né, de levar um assunto que a criança sabe que não é legal, mas vai levar para o pai. E o que vai acontecer a partir dali? Como é que pode esse sujeito falar, bom, são 40 denúncias. 40, não... Fosse um caso, 2. Não é um caso isolado. Não é um caso isolado. E é muito perverso falar, agora eles vão ter que provar isso, né? É a mesma história que a gente fala das mulheres também, né, que denunciam. É muito difícil de provar isso, gente. É muito complicada essa situação. E aí tem 2 entendimentos, né? O primeiro da criança entender a situação que ela tá vivendo com esse treinador. Saber que é errado. Depois ela ter a coragem de falar realmente pros pais. E agora, Edgar, de realmente denunciar esses casos, né? E é igual os casos de assédio, né, Paulinha? Porque um denuncia, aí os outros acabam tomando coragem também de vir à frente, né, e expor uma situação que já parece ter acontecido há bastante tempo, e ele né? dá a entender que a severidade dele
possa ter feito, sabe assim? Não é uma causado um mal entendido. Não é uma acusação de uma pressão psicológica que ele tenha feito ali nas crianças, nem de um treinamento severo. É outra questão, né? Fala. Edgar, esse psicopata dava aula de educação física pelo método Braille, da mesma forma que uns cardeais em Boston, absolutamente cristão, a cidade, davam aula de catecismo pelo método Braille e foram denunciados lá pelo Boston Globe, da mesma forma que teve que ser o Fantástico para denunciar algo que vinha acontecendo e os órgãos oficiais, seja em Boston com a Igreja Católica, seja no Brasil com o mundo esportivo, os órgãos oficiais não avançam nas denúncias. Exatamente. É por isso que a gente precisa combater declarações do tipo do Lula na cadeia, falando que ele pretende fazer o controle da mídia. Se não tem uma mídia privada, independente, tudo isso morre na mão do Estado. Bom, recentemente a gente tem vários outros episódios que foram denunciados pela imprensa, não só do âmbito de abuso sexual, mas no âmbito político e daí por diante. Mas eu queria acrescentar, porque a Paulinha falou que é difícil se comprovar um caso como esse, e realmente é. E você tem a lei que diz que é o seguinte, o ônus da prova cabe a quem acusa. Ou seja, quem tem que provar, que nem o sujeito falou aí na gravação no WhatsApp, pelo telefone pro Fantástico. Eles acusaram, eles vão ter que provar. Que aconteceu isso. Aí você fala, é difícil, coitado desses meninos e tal. Mas peraí, isso me lembra muito, Vini, o caso do Larry Nassar, que era um médico da seleção norte-americana de ginástica olímpica também, que tem a Simone Biles, grandes estrelas. Recentemente mesmo, a casa dele caiu. O cara, em dezembro, já tinha sido condenado porque encontraram imagem de pornografia infantil na casa dele. Ele já tinha sido condenado a 60 anos. E agora, no começo desse ano, que a gente ainda está no começo, muito recentemente, todo mundo deve estar lembrado, porque isso ganhou as páginas dos jornais e tudo mais. Depoimentos muito fortes, né, das meninas. Muito fortes. Eram 156 mulheres contra o cara. E todas elas com um discurso que era muito parecido com o outro, muito coerente um com o outro, justamente como acontece com esse sujeito. A gente não tem uma prova, ainda não tem uma condenação com esse Fernando aqui Fernando de Carvalho Lopes. Do Brasil. Porém, você pega pela reportagem do Fantástico, que denunciou pela primeira vez... Toda a linha, né, que eles vão adotando. Todos falam a mesma coisa. Olha, o cara dizia que ele tinha que segurar nas minhas partes íntimas, que era pra ver minha evolução na puberdade, pra saber qual que era o treinamento. Eu não tinha visto essa matéria no domingo, assisti hoje, e eu fiquei muito chocado. E como você falou, Paulinha, que um depoimento vai tomando a mesma linha que o outro, é muito comovente. Nesse caso do norte-americano, do médico, você se lembra, Edgar, que no meio do julgamento dele, o pai de uma das vítimas, uma das meninas que estava também na equipe norte-americana, ela e mais 2 irmãs, ou seja, 3 filhas, as 3 foram abusadas pelo médico e uma delas estava falando, olha, esse médico mudou a minha vida para sempre, a minha e a das minhas irmãs. E o pai estava ali do lado, ele começou a ficar muito chocado, ele pediu a palavra para a juíza e falou o seguinte, eu posso fazer um pedido? Aí a juíza falou, olha, pode. Aí ele falou o seguinte, eu queria 5 minutos a sós com ele. Aí a juíza falou, meu senhor, o senhor sabe que o senhor está me pedindo uma coisa que eu não posso fazer. Aí ele falou, 1 minuto então. Ela falou, não, senhor, eu não posso conceder isso. Vamos assistir no vídeo. É que ele vai começar a falar inglês, mas eu deixei só o último trechinho, Bruno, pra encurtar a história, porque ele tá falando inglês. Mas é isso que ele vai pedir e a juíza vai falar, não, eu não posso. E aí ele toma aquela reação que todo mundo se lembra. Vamos ver, Bruno. I would ask you to, as part of this sentencing, to grant me 5 minutes in a locked room with this demon. Would you do that? Ele tá falando, eu posso pedir como parte da sentença, ficar com ele alguns minutos? 5 minutos com esse demônio, ele fala. E ela fala, não, senhor, eu não posso te conceder isso. O senhor sabe que eu não posso fazer isso. E aí ele parte pra cima. Nessa hora que ele viu que ela disse não pros 2 pedidos dele, ele foi pra cima com uma raiva no olhar. Que qualquer pai acho que entende completamente, né? E aí tá vindo, ele tá falando palavrão, claro, ele tá falando, me deixa ficar com esse demônio, na verdade não é demônio que ele usa nesse momento, ele tá falando palavrão, me deixa ficar com esse cara. E aí 3 policiais, contendo, homens, né? E mais uma mulher, a paisana, acredito eu que da polícia, da justiça, enfim, chega e algema esse pai. Mas apesar dele ser colocado no chão, imobilizado, agora ele tá sendo retirado da sala da audiência, ele tá sendo tratado ali como
calma, buddy, be cool. Existe uma compreensão, né, de que com certeza a raiva toma, não tem né? o que ele fazer diferente disso, né? Que situação. Exato. Então me lembrou muito, o Vini, a parte que a Paulinha fala justamente que é difícil as vítimas provarem, o relato que você estava dando lembra muito esse caso, né? Muito semelhante, muito ao mesmo norte, até o mesmo esporte, né? E a conivência também na classe, né, Edgar? A gente viu no Fantástico também que alguns atletas saíram do clube lá de São Bernardo, foram pro de São Caetano, onde quem treina é o Marcos Goto, que é treinador até do Arthur Zanetti, e ele tratava o assunto como uma chacota, como brincadeira, com piadas, né? Então, realmente, é bem complicado. É o que o Tom ele falou, a investigação tem que acontecer, porque se lá em 2016 já foi afastado, soltas, né, é porque algo já estava acontecendo há muito tempo, né? E não pode um programa de televisão ter que ser o principal investigador desse caso, né? Falado.